Duas professoras universitárias de História planejavam escrever um artigo juntas. E conversando sobre as primeiras obras da historiografia brasileira, viram-se diante de um impasse. Uma considerava Francisco Adolfo de Van Hagen o maior historiador do país, este que foi o primeiro a escrever uma história do Brasil. A outra achava que era Capistrano de Abreu, por ter sido o historiador que mais se debruçou sobre os documentos, compondo o conjunto de uma obra incomparável para a historiografia brasileira. Todas as vezes que se encontravam nos intervalos das aulas, as duas professoras se colocavam a debater sobre o assunto. Já tinham se encontrado por várias vezes e nada de chegarem a um consenso. Mas como assim, Mary? Como você pode afirmar que Van Hagen não foi o maior historiador brasileiro? Ele nasceu no Brasil e sua contribuição para a história do país é inquestionável. Mas, Marieta, eu não estou dizendo que Van Hagen não era brasileiro. É claro que era. Ele nasceu em Sorocaba, interior de São Paulo, mas foi educado em Lisboa e só retornou para o país já adulto. Além disso, sua obra História do Brasil é extremamente eurocêntrica. Nela, a origem do país se dá com o descobrimento, ou seja, é como se a história do Brasil não existisse antes da chegada dos portugueses. E cada vez que as duas historiadoras se encontravam, o debate continuava. Olá, Mary, tudo bem? Olha, eu estava pensando nessas nossas conversas e, sinceramente, não tem como não reconhecer os méritos de Van Hagen. Ele realizou um levantamento exaustivo nos arquivos europeus sobre o Brasil colonial, foi o grande responsável pela produção de uma memória nacional e, se não fosse o trabalho dele como diplomata viajando pelo mundo, não teríamos tantas fontes documentais essenciais para a nossa história. Veja bem, Marieta, é óbvio que a contribuição de Van Hagen para a produção histórica no Brasil é imensa, mas daí a considerá-lo como Heródoto brasileiro já é demais. Capistrano de Abreu, por exemplo, deixou um legado muito mais consistente. Mary, você acabou de me lembrar o seguinte: o próprio Capistrano reconheceu Van Hagen como o mestre da história do Brasil. Ele foi elogiado até por Silvio Romero, que falava mal de todo mundo. Capistrano reconheceu o esforço de erudição de Van Hagen, Marieta, mas criticou profundamente a falta de sensibilidade e cuidado de Van Hagen em lidar com as fontes. Ele desconsiderou a vida social e o cotidiano do Brasil colonial. Parecia que só importava o que adivinha da herança portuguesa. A vida social brasileira não aparecia em seus escritos. E o debate sobre Van Hagen continuou até um dia em que as duas professoras se cansaram desse assunto. Mas, como nenhuma das duas se dava por vencida, o debate acabou empatado. Marieta, eu acabo de vir da biblioteca e, lendo sobre Van Hagen, percebi o seguinte: a sua obra pode ser entendida, em parte, como reflexo da educação que recebeu em Portugal. Foi lá que viveu dos 8 aos 24 anos. Era filho de alemães e, mesmo quando retornou ao Brasil já adulto, pouco vivenciou da realidade do país, já que, por conta de seu trabalho como diplomata, permanecia mais tempo no exterior do que aqui. Era então de se esperar que sua visão sobre o Brasil fosse eurocêntrica mesmo. Mas não podemos desconsiderar também, Mary, que apesar de louvar os feitos portugueses, Van Hagen não deixou de tecer críticas ao governo português. Ele criticou a divisão do Brasil em capitanias e a distribuição de terras em larga escala, pois isso prejudicava os pequenos proprietários. Bem, eu acredito, Marieta, que de toda essa nossa discussão sobre Van Hagen, ser ou não ser o pai da historiografia brasileira, uma coisa é certa: ele pode não ter sido o maior historiador do Brasil, mas com certeza é o mais conhecido, citado e repetido, pois sua contribuição para a historiografia brasileira é sem igual.